E aí, galerinha, olha só. Eu até já gravei um vídeo, depois vocês podem olhar, se quiserem, um de equação para o 7º ano, que daí explica passo a passo a equação, tá? Então, assim, eu vou só relembrar com vocês o que são equações, tá? E depois a gente vai partir para equações com duas incógnitas e depois um sistema com duas equações e duas incógnitas, tá? Que é o conteúdo deste ano. Então, equação é quando nós temos uma sentença matemática onde tem uma igualdade e tem um valor desconhecido, que é a incógnita, variável, uma letra. Tem que ter uma letra, né? Senão não seria uma equação, seria apenas uma expressão numérica, ok? Então, eu botei um exemplo aqui, ó. Rafael possui R$ 43,50, sendo R$ 17,50 em moedas e o restante em cédulas de R$ 2,00. Quantas cédulas de R$ 2,00 ele possui? Então, vamos lá. Ele tem um total de R$ 43,50. Então, eu vou botar aqui o total que ele tem é R$ 43,50. R$ 17,50 é moedas, então, eu vou botar aqui R$ 17,50, ele já tem. E o restante desse valor, porque tá faltando aqui, né, para dar R$ 43,50, é em cédulas de R$ 2,00, ok? Então, cada nota vale R$ 2,00. E eu quero saber quantas notas ele possui. Então, as notas eu vou chamar por uma letra, de X, ok? Então, eu tenho 2 vezes uma quantidade de notas, porque cada uma vale R$ 2,00. Se fosse R$ 5,00, a gente ia botar 5 aqui, tá? Mais 17,50 e tudo isso somado dá 43,50. Aí, vamos relembrar, ó. Esse valor tá somando, nós passamos para o outro lado, diminuindo. Lembram disso? Vai ficar 2x, que é igual a 26, certo? Aí, se aqui tá multiplicando esse 2, nós vamos passar ele para o outro lado, dividindo. Então, 26 dividido por 2, que vai sobrar 13. Significa que esse garoto, Rafael, ele tem 13 notas de 2, que 13 vezes 2 dá R$ 26,00. 26 mais 17,50 dá R$ 43,50. Dava para ter feito direto? Dava. Aqui é só um exemplo de como montar a equação, ok? Vamos relembrar mais alguns aqui embaixo, ó. Então, nós temos aqui, pega o mais 4, passa para o outro lado, se ele tá somando, ele passa diminuindo, certo? Então, eu tenho 3x igual 19 tira 4, sobra 15. Esse 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 5, ok? Mesma coisa aqui. Como aqui o 2 ele está diminuindo, ele passa somando. 38 mais 2 vai ficar 40. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 40 divide por 5, que vai dar 8. Aqui tá um pouquinho mais complicado, por quê? Porque nós temos letra de um lado e do outro, eu tenho que passar tudo para um lado só. Então, vamos lá. Vai ficar 6x, esse menos 4x vem para cá, fica mais. 21. Esse menos 9 vai para o outro lado. Se tá menos, passa mais. Pronto, agora é só resolver. 6 mais 4, eu tenho 10x. 21 mais 9, eu tenho 30. 10 vezes quanto é 30? 3, né? Então, x vai ser 3. Fechou? Agora, aqui embaixo. E se nós tivéssemos duas incógnitas? Se eu falo para vocês que a soma de dois números inteiros é 6. Então, eu tenho dois números, eu tenho o número x e tenho o número y. Um exemplo, né? Pode ser outra letra. Quais são esses possíveis números? Então, nós temos mais de uma possibilidade aqui nesse caso. Como que a gente resolve? Fazendo substituição, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vamos supor que eu diga para vocês que o x vale 1, certo? Então, quanto tem que ser o y para dar 6? Tem que ser 5, porque 1 mais 5 é 6. E se eu falar que o x é 0? Ó, não esqueçam que aqui eu botei que são números inteiros, tá? Se o x for 0, o y tem que ser 6. Se o x for 2, o y tem que ser 4. Se o x for 3, o y tem que ser 3. Se o x for 4, aí inverte, ó, mais 2. Se ele for 5, mais 1. E se ele for 6, mais 0.
Se vocês repararem, aqui a gente pode escrever a solução aqui para essa equação em pares ordenados, ó. Onde o par ordenado a gente sempre escreve assim, ó, para poder fazer uma localização. X primeiro, depois o Y, tá? Então, se o X for 1, o Y tem que ser 5. Se o X for 0, o Y tem que ser 6. Se o X for 2, o Y tem que ser 4. E assim por diante, ó, é só ir copiando. Tá vendo? E nós podemos pegar esses valores e colocar num gráfico. Então, a gente vai pegar o resultado que a gente tinha lá, tá? No sistema, e nós vamos colocar no plano com os pares ordenados, ok? Então, ó, nós temos aqui, o primeiro par é 1 e 5, tá? Então, o 1, a gente vai lá no X, 1, e vai até lá no 5, e marca um pontinho. É o encontro do 1 com o 5. Depois, nós temos o 0 com 6. O 0, a gente parte aqui do 0 e vai até lá no 6, ó. Depois, nós temos o 2 com o 4. Depois, o 3 com o 3. O 4 com o 2. O 5 com o 1. E o 6 com o 0. Aí, nós vamos pegar uma régua e vamos fazer uma reta. Pronto. Tá aí pronto o nosso sistema de duas equações representado no plano cartesiano, ok? Vamos fazer mais um, ó. Sem o plano, agora só descobrindo aqui os possíveis valores para o x e os possíveis valores para o y. Como que a gente faz isso? Substituindo. Então, nós vamos fazer um número vezes 2 mais outro número que dá 8. Então, se o x, por exemplo, aqui ele for 0, 2 vezes 0, 0. Então, aqui vai ter que ser 8, para o resultado ser 8. Mas se o x for 1, 2 vezes 1, 2. Mas quanto vai dar 8? 6, né? Então, nós temos aqui os valores do lado, ó. 0 e 8, 1 e 6. E assim vai indo. 2 vezes 2 é 4. E 4 mais 4 vai dar 8. Então, tem mais um resultado. E continua, ok? Até não dar mais. Claro que vocês não vão ficar fazendo assim, isso é só para vocês verem como é um sistema com duas equações. A gente vai estudar mesmo, são sistema com duas, aqui era o sistema com uma equação. Aqui são sistema com duas equações, com duas incógnitas, tá? Botei um probleminha que tá lá no documento também, vou explicar ele passo a passo. Em um estacionamento entre carros e motos, há 12 veículos, sendo a maioria carros. Então, já tô dizendo que o número de carros é maior que o número de motos. A diferença entre a quantidade de carros e o dobro da quantidade de motos é igual a 3. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Gente, nessa parte vocês vão ter que ler, interpretar, usar o raciocínio lógico também, tá? Então, ler é muito importante. A interpretação, então, nem se fala. Então, vamos lá. Nós vamos chamar o carro de X e a moto eu vou chamar de Y. Pode usar outra letra? Pode. Pode falar C e M? Pode. Fiquem à vontade. Há 12 veículos, então eu estou dizendo que no estacionamento tem um número X de carros, mais um número Y de motos, e o total é 12. Já fiz a primeira equação, agora eu vou para a segunda. A diferença entre a quantidade de carros, sempre que eu falo em diferença, eu estou falando em menos, em subtrair, então aqui vai ser menos. A quantidade de carros, a quantidade de carros é X. E o dobro da quantidade de motos é o dobro, é Y, dobro de Y, dá 3. Já montei o meu sistema, ó. Eu tenho duas equações, tenho duas incógnitas. Qual é a diferença desse para o outro? A diferença é que aqui o resultado do X tem que ser o mesmo em cima e embaixo, o Y também. E no final tem que dar esses dois resultados. Tá? Ao substituir o X e o Y em cima e embaixo, eles têm que dar 12 e 3. Então, ele pergunta, quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Nós vamos fazer agora também por substituição, como a gente fez aqui, tá? A gente vai substituindo aqui até a gente achar o resultado. Mas, na próxima quinzena, eu vou explicar para vocês os dois métodos mais utilizados, que é a eliminação, tá? Que é um dos mais utilizados, e a substituição, que é um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá. Primeiro,
Se eu já sei que aqui é maior que esse, então eu tenho que utilizar valores maiores para o x do que para o y. Já é a lógica, né? Então, vamos pensar. Quais são os números que somados dão 12? Eu já sei que tem que ser maior. Então, se eu botar aqui 6 mais 6, é 12. Então, não é 6. Se eu botar aqui 7, 7 mais quanto dá 12? Mais 5, né? Dá 12, fechou? Agora, eu vou ver se esse valor fecha embaixo. Como que eu faço isso? Eu boto 7 menos 2 vezes o 5, tem que dar 3. 7 menos 2 vezes 5 é 10. 7 menos 10 não dá 13. Vai dar menos 3. Então, tá vendo? É diferente. Então, esse valor não dá. 7 e 5 não dá. Vamos pro próximo. Vou ter que aumentar aqui. Se eu aumento aqui, diminui aqui, correto? Então, vamos supor que seja 8. 8 mais 4 dá 12. Fechou de cima, agora vamos ver se fecha embaixo. Então, vamos lá. Eu vou substituir aqui no de baixo, fica 8, menos 2 vezes 4, será que dá 3? 8 menos 2 vezes 4, 8. Não dá 3, dá 0, então também não dá. Vamos pro próximo. 9. 9 mais quanto dá 12? 3. Tô respondendo até por vocês, tá? Então, vamos lá. Substitui. 2 vezes 3. Vai ficar 9. 2 vezes 3, 6. Deu 3? Deu. Então, achamos os resultados. Nós temos 9 carros e 3 motos. Fechou. Moleza, né? Aqui, mais um pouquinho. Aqui a gente não tem probleminha, botei só assim pra ficar mais fácil, tá? Mesma coisa do outro, ó. Na verdade, isso aqui é igual, né? Esquece isso. Vamos pra isso. Então, eu tenho aqui, ó. Será, gente, que a gente tem resultado pra esse, ó? Pensem. Quais são os números que somado dá 3? Nós temos 0 mais 3, 3. Mais 0 mais 3 não vai dar 2. Não deu. 1 mais 2 dá 3. Mais 1 mais 2 dá 2? Não. Se vocês continuarem fazendo, vocês vão perceber que não tem solução para esse sistema, tá? Por quê? Independente dos números que a gente for colocando aqui, não vai dar, ok? Então, vocês coloquem que não há solução dentro dos números ali. Mas esse daqui tem. Então, nós vamos descobrir. X menos y dá 2. E 2x menos 2y dá 4. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o número 3, certo? Porque se eu botar 2 menos 1, não vai dar. Então, eu vou botar 3 menos 1. Então, vai ficar 3 menos 1 dá 2, correto? Agora, vamos substituir aqui embaixo, ó. 2 vezes 3 menos 2 vezes 1, será que vai dar 4? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Deu. Então, eu tenho um par ali que satisfaz o sistema. Mas será que tem mais? Eu acho que tem. Sabe por que eu acho que tem? Porque se vocês repararem, aqui a gente está diminuindo 2 números, está dando 2. E depois eu estou tirando o dobro dos 2 números e dando 4. É a mesma coisa. Querem ver? Vamos botar 4 e 2. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 4 é 8. E 2 vezes 2 é 4. Repararam que vai dar 4 de novo? Então, nós temos mais que um resultado, possível resultado. Nós temos mais valores, ok? Então, na próxima semana, próxima quinzena, vamos estudar apenas os métodos da eliminação e substituição, utilizando, obviamente, também probleminhas. Fechou? Até mais, galera. Abraço e se cuidem.